Olá pessoal, eu sou o Rafael, esse canal aqui é o Engenharia Refinada e hoje eu vou responder uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, tanto pelo meu LinkedIn quanto por outras redes sociais, que é o seguinte: quais softwares eu uso? Antes de começar, pessoal, esse vídeo, eu queria fazer um grande disclaimer aqui, que não existe um software que é bala de prata. Em geral, a gente usa os softwares que a nossa empresa ou a nossa instituição disponibiliza e que são softwares, né, que a gente precisa para exercer nosso trabalho, tá? Mas a gente vai discutir um pouquinho mais aprofundado, né, em cada pacote de software que eu for comentando, tá? Outro disclaimer que eu quero fazer aqui, pessoal, eu não vou recomendar necessariamente nenhum tipo de software, tá? Só vou simplesmente explicar um pouco do uso, um pouco do contexto para vocês entenderem e talvez um pouco também o porquê que não existe bala de prata, tá? Então vamos para o vídeo. Bom, o primeiro software de todos, né, que eu queria falar aqui que eu uso muito, na verdade não é um software, né, mas sim um pacote, que é o pacote Office, tá? Galera, as pessoas, né, quando estão entrando para engenharia, quando estão iniciando, elas subestimam muito o pacote Office. Uma vez em um grupo de Facebook eu vi um jovem aspirante a engenheiro falando: não, porque eu não quero ser desses engenheiros que usa Excel, eu quero usar software XYZ. E gente, pera lá, não é bem assim, tá? A gente usa muito o pacote Office, pelo menos eu uso bastante, porque o trabalho na engenharia ele vai muito além de fazer cálculos, tá? A gente precisa registrar aquilo que a gente faz, a gente precisa apresentar para outras pessoas, tá? Então, o PowerPoint, né? Claro, o pacote Office ele tem muitos softwares hoje em dia, né? Principalmente com o Office 365, mas assim, o PowerPoint, o Word e o Excel são softwares que eu uso muito, tá? E sinceramente, né, eventualmente a gente usa até mais do que a gente imagina, porque a gente usa não só pelos propósitos deles, né, que são mais intuitivos, o Word para fazer relatórios, PowerPoint para apresentações e Excel para planilhas. Mas às vezes a gente acaba usando até para outros propósitos. Por exemplo, fazer um memorial de cálculo, né, para registrar seus cálculos. O Excel é um bom software para fazer memorial de cálculo. Eventualmente a gente usa o PowerPoint não exatamente só para fazer a apresentação, mas para fazer figurinhas esquemáticas para apresentar para outra pessoa. Às vezes a gente está com pressa e o PowerPoint é sim uma boa ferramenta ali para nos auxiliar, né, dependendo do tipo de demanda. E aí, às vezes, né, quando eu falo pacote Office, muitas pessoas trazem um contraponto, né, que é o seguinte: mas por que então você não usa o LaTeX, né, que a gente usa para produzir artigo, que é muito bonito e tudo mais? Aí tem um outro ponto, pessoal. Uma questão que eu gosto do Office é que é um pacote assim, que no geral todo mundo, ou quase todo mundo na sua empresa sabe usar. E isso também é muito importante, né? Uma vez que você está produzindo uma informação que vai ser consumida e vai ser retrabalhada, né? Muitas vezes retrabalhado por outras pessoas, é também muito importante que outras pessoas saibam usar. Não adianta, né, eu produzir um relatório em LaTeX, e sendo que outras pessoas não são capazes de ler e não são capazes de modificar esse relatório. Então, essa também, né, é uma outra grande vantagem do pacote Office. Então eu começo com esse pacote de software. Bom, segundo tipos de software que eu uso e que esses, né, especificamente são as que as pessoas mais me perguntam, softwares de CAI e CAD, né, que servem para fazer desenhos auxiliados por computadores e cálculos estruturais por elementos finitos. Pessoal, aqui, né, eu abro novamente aquele parênteses que não é nenhum tipo de recomendação, como eu já falei no início de vídeo, isso é simplesmente por uma questão de demanda e de disponibilidade, tá? Hoje os softwares CAI que eu mais uso são o HyperMesh e o FEMAP, mas eu já passei por diversos outros softwares, né, de CAI aí, ao longo da minha carreira, que ela não é tão gigante assim, né? Eu tenho em torno de 6 anos de profissão, mas já passei por vários outros softwares, e o CAD que eu mais uso hoje é o CATIA, tá? Gente, sobre essa questão da escolha de software, qual que é o melhor, eu já fiz um vídeo falando disso, tá? Então eu vou deixar esse vídeo na descrição, porque lá eu falo todos os disclaimers, mas assim, tanto o HyperMesh quanto o FEMAP, quanto o CATIA, todos eles são softwares comerciais
E os softwares comerciais, em geral, eles tendem a ser muito bons, tá? Porque normalmente você tem suporte da empresa, né, das empresas que fabricam eles, e as empresas elas estão sempre em contato, desenvolvendo ferramentas, então é muito complicado aqui eu falar, não, usa X porque esse é o melhor software, e não tem, tá, gente? As recomendações de como escolher os seus softwares eu fiz naquele vídeo, então vou deixar no link na descrição e vocês podem lá dar uma olhadinha. A única questão, né, que eu queria apontar aqui que talvez seja interessante, né, para alguns de vocês é que assim, normalmente os softwares comerciais, né, tanto elementos finitos quanto CAD, eles tendem a ser mais user-friendly, né? O que é user-friendly? É aquele software que é mais intuitivo, que é mais fácil de você usar. Então, por exemplo, como em uma empresa a gente está muito ali na correria, precisa produzir, precisa finalizar as tarefas, essa é uma característica que os softwares comerciais têm, que é muito importante, né? Que é uma questão de ajudar na produtividade. Por outro lado, você tem vários softwares open source, como eu já falei lá no outro vídeo, que é o Salome MK, que eu já mexi bastante, CodeAster. Tem o FreeCAD, que o nosso amigo lá, o Diego, do O Professor, né, do canal O Professor, fala bastante, que são também ótimos softwares. Normalmente os open source eles são pouco menos intuitivos, né? Não tem aquele suporte que os softwares comerciais têm, só que a contraparte, né, em contrapartida, eles não possuem custo, então dependendo, né, do seu projeto, pode ser interessante também. Gente, eu posso fazer um vídeo até mais específico falando sobre isso, se vocês se interessarem, deixem nos comentários aí, e vamos continuar com a lista de softwares que ela ainda é grande. Bom pessoal, o terceiro pacote, né, de tipos de software que eu uso, eu também uso muitos softwares para gerenciamento, né? Seja gerenciamento do projeto, da equipe, né? Não porque eu gerencio uma equipe, mas sim porque eu sou gerenciado, então eu também preciso saber mexer nesses softwares. Então, por exemplo, software como o Jira, né, que serve para poder gerenciar times utilizando metodologias ágeis como Scrum, eu uso bastante também. Grandes bancos de dados, né, como PLM, EDM, e 3DCon também, não sei se vocês conhecem, mas são softwares também muito utilizados, e eu gosto de falar isso porque muitas vezes o estudante ele acha que vai ficar ali 24 horas mexendo com elementos finitos, com cálculo, quanto na verdade, se o projeto que você está fazendo é muito grande, boa parte do seu tempo você vai se dedicar aos bancos de dados que tem, né, com análises e com relatórios e com cálculos, você vai ficar bastante tempo ali. Então assim, aí que também acabam entrando em soft skills, né, como comunicação, alinhamentos com os colegas e organização da pessoa para poder, né, ficar tudo bem armazenado e bem organizado. Então esses softwares de gerenciamento também fazem muito parte do meu dia a dia e com certeza, né, de todos os engenheiros e engenheiras que estão em uma empresa grande, com produtos grandes, também precisam de softwares para se organizarem. Bom, e o quarto pacote de software, né, que eu queria falar para vocês é com relação a linguagens de programação, né? Como eu falei para vocês, né, em alguns vídeos anteriores, antes, né, a programação ela servia para mim mais como uma forma de automatizar meus trabalhos, né, na empresa e também no meu mestrado. Então eu usava bastante, mas usava de uma forma muito pessoal, né? Então eu usava bastante Excel VBA, depois o Python e tudo mais. E agora, né, como eu estou fazendo uma transição de carreira, onde eu passo de desenvolvimento de produto para desenvolvimento de softwares de engenharia, acaba que o Python ele já está tomando uma grande proporção do meu dia a dia. Ferramentas para controle de versão e repositório, como o Git e o Bitbucket, também estão fazendo bastante parte do meu dia a dia. E eventualmente, né, eu vou acabar escolhendo uma linguagem de programação nova. Provavelmente vai ser uma de baixo nível como o C++. Eu ainda estou encaminhando, né, como eu falei para vocês em alguns dos vídeos anteriores, mas são softwares que também estão entrando no meu dia a dia, tá? E ao contrário dos softwares de elementos finitos, pessoal, que, né, são softwares de propósitos mais gerais, as linguagens de programação elas acabam sendo mais assim
às vezes você tem uma linguagem que é melhor para cada aplicação, né? Então hoje a minha escolha está sendo mais ou menos essa daí. Eu tenho uma linguagem de alto nível e sintaxe fácil, que é o Python, né? Que me ajuda a orquestrar várias atividades, e eventualmente vou pegar uma linguagem de mais baixo nível, que é para ter mais performance dependendo do tipo de cálculo que eu vou fazer. Claro que isso pode mudar, né, pessoal? Eu ainda estou aprendendo bastante sobre a parte mais TI da coisa, mas eu já gostaria de trazer um pouquinho aqui para vocês saberem, né, o quanto essa questão de software pode mudar para a gente, e também aquela mensagem de sempre, tá, pessoal? Não se apeguem sempre a somente um software, não seja tão fanboy, tá? Procure sempre olhar o cenário ali em que você está incluído, as possibilidades que você tem, né, de atuar e de gerar valor para sua empresa, e assim a escolha do software ela vai sendo trazida naturalmente, né? Seja por colegas mais experientes ou seja por demandas que você vai tendo. É assim que aconteceu comigo e assim que vai acontecer com vocês também, imagino eu, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like aí, e na semana que vem tem mais, pessoal. Grande abraço e até a próxima.